Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui com notícias comentadas, fechando o mês de abril, hoje dia 30, tocando o barco com as nossas atividades. E apesar aí do nome Notícias Comentadas, né, eu poderia aqui pegar um punhado de notícias e, como o próprio nome diz, tecer alguns comentários, algumas reflexões sobre elas, mas eu queria hoje fazer uma pegada um pouquinho diferente, mas que não deixe, né, de ser um comentário, né, de notícias, um comentário do que está acontecendo aí de modo geral, evidentemente. Bom, antes de tudo, né, queria falar aqui dos eventos do 1º de maio, que ocorrerão que ocorrerão nesse feriado agora, né? Lembrando que teremos tanto aí o da CUT, né, e assim como também o da CSP com lutas, que estarão aí na devida organização. Lembrando que no caso aí da CUT, eles farão em locais diferentes, afinal de contas, não é que não se dão, né? Mas são linhas políticas diferentes. Fora que a CUT ela estará reunida aí com outras centrais sindicais de linha mais conservadora, enfim. Cada um aí vai entender a política, né, como achar melhor. No caso do 1º de maio aí, do Dia do Trabalhador da CUT, eles farão uma caravana para o ato em São Paulo, com saída de São José dos Campos às 11 horas, em frente ao sindicato e rumo ao ato na Praça Ramos de Azevedo, onde localiza aí o Teatro Municipal. Então, esse será o 1º de maio da CUT, 1º de maio que PSTU e outras organizações político-partidárias estão devidamente organizando. E no 1º de maio, esse é o 1º de maio da Conlutas, né? Perdão, esse é o da Conlutas, que vai sair aqui de São José e se organizar na Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal, né, CSP com lutas, e no da CUT, pegando aqui São Paulo propriamente, no 1º de maio desse 2024, será no estacionamento oeste da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, a partir das 10 horas, com presença confirmada do presidente Lula. No início do ato, haverá falas de lideranças sindicais, convidados, pessoas aí do movimento popular, sociedade civil organizada, parlamentares, lideranças partidárias e, inclusive, ministros e autoridades do governo federal. Após o ato político, será realizado o Festival Cultura e Direitos, com apresentações artísticas e musicais, entre elas Paula Lima, Quesito Melodia, Afonsinho BV, Pagode dos Meninos, Trio da Lua, Na Trilha do Chachado, Tati Dantas, Dexter, Roger Def, Bateria Show da Gaviões da Fiel, Afroex, Arnaldo Tifu, Almirzinho, Arlindinho, Ivo Meirelles, Doce Encontro e Sérgio Lorosa. Bom, desses eu devo dizer que só conheço o Sérgio Lorosa, a Bateria da Gaviões da Fiel, a Paula Lima e Jesus, hein? Eu tô por fora mesmo. Acho que só conheço esses daí, dos que foram devidamente citados. Bom, agora falando aí de outras questões, já deixando o recado, né, o anúncio aí do 1º de maio, data importante para gente que celebra, para gente aí que está na luta contra a direita, o fascismo, as políticas
e em defesa das políticas da esquerda de modo geral. Uma questão que chama muito a atenção, inclusive nos preocupa, é quando pegamos aí, ontem estava até com uma colega falando sobre isso, que a gente acaba vendo muito, né? Claro que tem momentos e momentos, situações e situações, também não podemos aqui generalizar, mas a gente acaba vendo muito situações onde a esquerda, né, ela, às vezes nós temos aí a pauta LGBT, aí vai ter a manifestação só da LGBT. Aí tem a manifestação contra o racismo do movimento negro, só dá o movimento negro. Aí temos a manifestação pelas mulheres, a questão feminista. Esse até é um pouquinho mais plural, mas de forma geral, vai lá a luta das mulheres. E o que a gente está querendo colocar, né, André, onde você está querendo chegar, né? É da necessidade, até porque todos esses movimentos, todas essas lutas, elas têm um único inimigo, que é o capital. Todas essas lutas têm um inimigo que é o atual modelo de sociedade gerido e determinado pelo capital. E o que é que se busca? Se busca o enfrentamento a isso. E o enfrentamento a isso é um novo, né, é um outro modelo de sociedade. No caso, nós aqui do podcast, somos claros, né, direto e reto, quando defendemos que é um modelo de sociedade, um modelo de política socialista, culminando no comunismo, aos modos de um marxismo concreto, né? Não um marxismo que foi tão deturpado por outros aí ao longo do século XX, e evidentemente estabelecer a derrota do capital e com ele a derrota da exploração, da submissão e evidentemente de toda essa gama de racismos e preconceitos que diversas pessoas, né, diversas classes acabam tendo que passar. Como inclusive, né, esses grupos aqui que citamos anteriormente, né? Até eu acho complicado, né, quando a gente fala assim em grupos, né, dá uma sensação assim que, nossa, parece que tem a sociedade e tem esses grupos, né, que estão ali além, como se não fizesse parte da sociedade. Até o nosso modo, né, de falar acaba ficando, de certa forma, comprometido quando a gente quer explicar ou tentar explicar essas questões. Mas, enfim, tocando o barco aqui com as nossas atividades, a gente entende que é preciso repensar a luta da esquerda, a luta dos diversos movimentos, não ter tanta segmentação, não ter tanto essa luta não me interessa, então não participo dela. Ou então, a minha dor está mais concentrada naquela atividade, então eu vou naquela, e o outro que se organize na atividade dele. A gente sabe que o momento não é propício, a gente sabe das diversas dificuldades que enfrentamos, a gente sabe dos vários problemas aí da organização da classe trabalhadora em geral, mas precisamos justamente mostrar na prática que não concordamos com aquela frase, a célebre frase da Margaret Thatcher, de que somos indivíduos, né? Não existe sociedade, apenas indivíduos. E claro que é uma frase para muito além do que ela disse, né? A gente até poderia
dessa simples frase extrair muitas questões filosóficas, inclusive. Isso, aliás, é uma coisa que eu particularmente gosto, né, da Margaret Thatcher. Sei que muitos vão me julgar por essa fala, mas ela tinha uma capacidade, assim como o Lula tem, assim como outros têm, com frases simples, né, e que, entre aspas, qualquer um entende, você consegue daquilo sentar para discutir um significado mais abrangente, e aquilo expande aí para, inclusive, embates filosóficos, né? Então eu acho essa pegada aí bastante interessante. Mas voltando aqui à pauta principal, é a gente pensar nesse 1º de maio, e que não fique só no 1º de maio, mas se leve adiante a essa reflexão de fato da união das esquerdas, né? Da união das lutas. É óbvio que é importante ter o movimento A, B, C, D, E, F, G, H, mas que todos, né, lembrem que são letras de um único alfabeto. Um alfabeto explorado por um inimigo chamado capitalismo, né? Ou, corrigindo, né, como caso Marx estivesse me ouvindo falar, ele provavelmente diria o capital, né? Eu não escrevi o capitalismo, eu escrevi o capital, né? Então, o inimigo é o capital, que, como tal, né, propicia aí o capitalismo, que é a sociedade, é um modelo de sociedade que nós vivemos e que precisa ser superado. Mas é isso. Um ótimo 1º de maio a todos aí que participarão ativamente. Acompanhem aqui o podcast Mesa de Debates com mais notícias. E, claro, teremos mais reportagens e afins durante a semana sobre esses e todos os demais eventos. Um beijo no coração de todos e tchau!